aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está dividido aqui em apenas dois temas, mas eu nem preciso falar, né, que tem muita coisa pra gente comentar. A começar, e temos que falar mais uma vez da história do Pix, das fake news, da fake news, da fake news. E o dia de ontem foi bem curioso mesmo, porque parece que o Lula está conseguindo unir o Brasil. E não é só unir o Brasil contra a medida, que no final do dia, né, fez até o Lula revogar a normativa da Receita. Algumas percepções que há muito tempo a turma da direita esperava que o pessoal aí olhasse com outros olhos, como por exemplo aquela história que a direita domina as redes sociais por causa dos robôs, dos algoritmos. Se bem que os robôs, né, até desapareceram, acho que ninguém escuta mais falar deles. Pois bem, tem algumas coisas bem curiosas que saíram na imprensa. Tem um editorial do Estadão de hoje que fala sobre o assunto, fala sobre o Nicolas também, que chegou a cair para trás da cadeira quando eu li, pela ausência de alguns adjetivos. Normalmente eles usam para tratar da esquerda, da direita, né? Enfim, tem do espírito derrotista da esquerda, tem umas coisinhas ligadas à Globo, até a Globo aí desmentindo Lula, mais checadas que o jornalismo profissional recebeu, enfim, tem muita coisa mesmo pra gente falar nesse primeiro tópico. Aí no segundo, eu espero que dê tempo de comentar, porque tá cheio de coisa nesse primeiro, vamos falar do Jair, né? Não querem deixar o homem lá abraçar o Trump. E aí tem até um perfil aí, lá no Twitter oficial, né? Selo cinza, organização governamental, a turma lá do Partido Republicano, falando, ó, é um absurdo aí, né? Nosso amigo Jair não poder vir aqui dar um abraço no Trump. E aí eu vou falar sobre isso, sobre a decisão, a história lá do Felipe Martins. Falar do Júnior, né? O Júnior está sempre em risco. Mas, começando pelo Pix, o dia ontem começou assim, ó, 100% equilibrado. Olha como acordava o Zeca Disseu. Não me venham com bom dia. A situação é péssima. Acordei tão nervoso que meu café foi diferente. Joguei o pó na boca, taquei água quente pra dentro, paciência zero, em especial com o nosso governo. Uai, como assim, rapaz? Perdeu a paciência com Lula? Meu único alento é seguir na defesa da educação. O mais professores está on. Não, você não vai pular do barco. Você não. Eu acho que a direita aceita muita gente, mas o filho do Disseu não. Aí eu acho que... Aí cruzou, né? Aí Zequinha, tá demais. Tá demais, sabe? Não dá pra... O Zequinha Disseu não é companheiro nosso. Não, isso aí tá longe ainda. Não dá, cara. Não. Vote lá, se resolva aí com Lula. Filho feio ninguém quer, mas vai lá. Foi você que pariu. Continuando. No dia de ontem, sem ter nada pra falar, resolveu falar besteira. Nós não devemos ter medo de enfrentar as mentiras. Não podemos ter medo de enfrentar quem tentou dar um golpe nesse país. E temos que fazer a disputa pela democracia. Sistema que está correndo risco em todo mundo. Ah, meu Deus. Júnior! Que menino é esse, rapaz? Tá todo dia em risco. E pior que é de família, né? A família toda de Júnior tá em perigo. A democracia, né? Júnior, a democracia brasileira, não tem um dia de paz. Aí, só para colocar, porque eu acho que essa postagem tem tudo a ver com o momento, né? O Lula tá apanhando tanto que o jornalismo amigo tá tentando colocar panos quentes, né? Porque o pessoal, a questão do Pix, o pessoal também pergunta, cadê a picanha? Cadê a picanha? Aí assim, tá te falando, irmão, esquece a picanha, reduzir o consumo de carne, pode proteger o cérebro. Diz o estudo. Aí tomou a checada, ó. O título da matéria induz o leitor ao erro. O estudo, como explicado na própria matéria, trata de carnes vermelhas processadas e não de carnes vermelhas em geral. E aí, Lula? Vai combater a mentira, Lula? Vai combater a mentira? Não. Lula quer combater a verdade. Quer combater a verdade. Aí veja. Esse não é o primeiro comentário que vem nessa linha. E vai mais ou menos na direção do que eu tô falando pra vocês, que Lula está unindo o Brasil. Vocês já vão entender. Daqui a uns 10 minutos. Pedro Doria, sócio do Armínio Fraga. Armínio Fraga é sócio dele, lá no Canal Meio. Desacreditar de uma medida pública não é crime. Não está em lugar algum do Código Penal. Tem um monte de gente repetindo isso. Não é verdade. Em democracias,
questionar medidas públicas, duvidar de suas intenções ou até de sua existência é direito de todo cidadão. Mas veja só, a direita passou a se tornar cidadão. Como diz a Janja, cidadãos. Nós somos cidadãos desse Brasil, porque a gente não tinha direito nenhum. Sequer éramos vistos como seres humanos. Aí vai vendo. Lá vem. AGU. AGU estudação contra Nicolas, Gaia e Flávio Bolsonaro por... Olha o que a Bela Megali já colocou na manchete. Minar confiança no Pix. Não é por fake news. Minar confiança no Pix. Essa matéria, me perdoa, não tô querendo menosprezar, sabe? Mas eu acho que a Bela Megali não colocou no texto uma coisa que saiu da cabeça dela. Porque está sendo colocado um caminho jurídico no texto, que obviamente tem por objetivo levantar esta narrativa e quem sabe até apresentar essa narrativa para a esquerda, fazer coro, para ver se existe uma comoção na sociedade, de modo que você consiga utilizar isso para avançar para cima da oposição, que eu acho que a Bela Megali não pensou nisso na cabeça dela. Porque olha a esperteza da turma do Lula. A AGU estuda ingressar com ação civil pública, para responsabilizar Nicolas, Gaia e Flávio Bolsonaro pela disseminação de informações falsas, fake news? Não. Disseminação de informações que prejudicaram a reputação do Pix. O Pix agora tem até reputação. Vai vendo. A atuação destes políticos, que integram a tropa de choque bolsonarista, é vista como um fator agravante na crise de confiança que se instaurou entre a população e as instituições financeiras. Apenas um vídeo publicado por Nicolas com desconfiança, olha os termos que vêm sendo utilizados, sobre as operações financeiras, chegou a ter mais de 200 milhões de visualizações. Em meia onda de mentiras e distorções envolvendo o Pix, o governo Lula decidiu revogar a nova norma de monitoramento das operações nesta quarta. Não está falando que o Nicolas publicou fake news. Dados preliminares coletados pela AGU indicam que houve um grave prejuízo para a economia popular devido à desinformação e à retórica agressiva. Não, o Nicolas aí, o Gaia, o Flávio Bolsonaro, eles falam de um jeito muito agressivo, né? Para gerar um clima de insegurança e desconfiança sobre o uso do Pix. Fontes ligadas à AGU argumentam que essa crise de reputação teve efeitos diretos na adesão ao sistema, resultando em perdas significativas para pequenos comerciantes e cidadãos que dependem da agilidade e segurança oferecidas por esse meio de pagamento. A eventual ação civil pública deve buscar não só a reparação pelos danos morais coletivos, olha só, ação de dano moral coletivo, por meio do pagamento de multa, mas também servir como um alerta sobre a responsabilidade dos políticos em preservar a integridade das instituições e dos serviços públicos. E aí existem, né, alguns artigos lá que falam sobre isso, né? Sabe, tipo o cara que é especulador, que começa a promover informações para causar distorções no mercado. Eu não sou especialista no direito, eu não vi as pessoas levando a sério essa notícia. Eu vi que muita gente compartilhou sem ler, e eu acho que o negócio é mais grave do que aparenta, né? Não é só o padrão, o feijão com arroz do PT de sempre. Eu acho que eles estão querendo seguir por esse caminho, falar, não, só tentar aqui contra a economia nacional, etc., e tentar seguir por essa linha. É a linha de raciocínio que está sendo colocada aqui na mesa. E a Globo, como sempre, no seu papel de apresentar a narrativa, para o pessoal abraçar, começar a levar para frente, para tentar criar uma espécie de senso comum para criminalizar o Nicolas perante a opinião pública. O pessoal entende, não, realmente, o Nicolas tem que ser punido, né? Não, olha o absurdo que o Nicolas fez, olha o absurdo que o Gaia e o Flávio Bolsonaro também fizeram. E aí até peço perdão, deputado federal Gustavo Gaia, senador Flávio Bolsonaro, eu não sei o que vocês dois fizeram, sabe? Eu sei que vocês são muito perigosos, o Júnior aí tá em risco, como sempre, mas eu sequer sei o que vocês fizeram. Esse é o nível de periculosidade de vocês. E olha que eu acompanho a rede social, né?
Tão perigosos que eu nem sei o que vocês fizeram, mas estão aí. Para por aí? Não, porque se parasse aqui não era o petismo. O petismo sempre consegue ir além. Mas vê só. Antes da gente um pouquinho mais. Juliana Dalpiva, Globo News, a espécie de secom extraoficial do governo Lula, vai falar sobre o momento das coisas. O Pix não será taxado, tá? Essa foi uma das maiores fake news que conseguiram colar no governo. Agora, nessa discussão toda, a gente tem que separar o joio do trigo. O governo não vai taxar o Pix, mas, e aí que mora o detalhe, o governo estava pronto para fechar o cerco na cobrança de imposto de renda de trabalhadores, por exemplo, informais e que movimentavam mais de R$5.000 e que não estavam pagando o imposto. Essa é a realidade, né, Otávio? Vamos colocar que a gente preparou um material sobre essa questão do vídeo do Nicolas Ferreira, porque teve um alcance gigantesco, acho que mais de 300 milhões já estava, né? Um negócio assim. Isso. O alcance foi enorme, até gente do governo, conversando com gente, quanto? 380, né? Milhões. Até gente do governo me disse, olha, o vídeo consegue explicar de maneira, eu ouvi a expressão impecável, o que ia acontecer. Claro, tem exageros, mas tecnicamente o vídeo conseguia dizer o que o governo estava querendo com a instrução normativa da Receita que teve que derrubar, que é a história de que ia fechar o cerco nos 50, quem ganhava 5 mil, quem movimentava mais de 55 mil, ia fazer isso via fintech, via maquininha, porque já fazia antes em relação a bancão, né? Os bancos tradicionais, né? Que era o que estava defendendo. Juliana Dalpiva falando que o governo queria fechar o cerco. Aí... Peraí que foi fora de ordem. Já sabia que estava fora de ordem. Cláudio Dantas, jornalista, trabalhando na Isto É, trabalhando no Antagonista, agora independente, publicou no centro do jornal O Povo, como entrar no do Pix, Receita prevê aumentar até 10% a recuperação de valores sonegados. Vou mostrar aqui a postagem oficial do jornal O Povo. Consórcio. Com a fiscalização das transações do Pix e do cartão de crédito, acima de 5 mil para pessoas físicas e 15 mil para pessoas jurídicas, a Receita pode ter um aumento de 5 a 10% na recuperação de valores sonegados, segundo a estimativa do chefe da divisão de fiscalização Getúlio de Alencar. Mas como assim, rapaz? Mas como assim? Quer dizer então que ia pra cima do povo? Sonegadores? Agora tem uma coisa nessa imagem que eu fiquei curioso nesse print aí do Cláudio Dantas, né? O Cláudio Dantas que postou isso aqui, essa imagem eu peguei dele. Você vê que estão uns caracteres aqui, né? Isso aqui não parece japonês. Tem que bater esse print aí, Dantas. Você é um agente filtrado do Partido Comunista? Tô de olho, viu? Piadas à parte, gente. Essa imagem eu vi circulando ontem e eu achei ela bem simbólica. De coração mesmo, sabe? Uma trabalhadora comum no metrô do Rio, voltando do trabalho e assistindo o vídeo do Nicolas e entendendo a dimensão do problema. É por isso que querem regular as redes sociais. Eu achei que vários de vocês se veem na situação, né? Trabalhador comum, blusinha de malha, voltando do trabalho, cabelo preso aí pra trás pra ter muito trabalho, né? De cheiro e tudo mais, cabelo solto acaba se impregnando. Voltando aí um dia de casa cansada, preocupada, né? Que as contas não fecham e tá ali vendo o vídeo do Nicolas. É isso que eles não querem. É por isso que eles querem regulamentar as redes sociais. E eu acho que eu comentei isso ontem, se não comentei, e se comentei, comento de novo. Essa situação, gente, do Pix, eu acho que ela também nos mostra uma coisa que eu venho tentando comentar com vocês, que temos que continuar com o mesmo empenho. Não pode baixar nem 1 centímetro. 1 centímetro não pode baixar. O mesmo empenho que a direita vem mantendo na pauta de liberdade de expressão, sabe? Justiça, devido processo legal. Todas essas demandas, manter do jeito que está. Só que além disso, além dessa situação, a gente tem que trabalhar mais. Manter esse ritmo e trabalhar mais. E começar a comentar sobre assuntos ligados ao dia a dia do cidadão comum, seja economia, seja segurança pública, seja educação, saúde. Gente, esse é o episódio de maior desgaste para o governo Lula. Não foi um episódio ligado à liberdade de expressão, por mais que estejam indo para cima do Nicolas, Gaia, Flávio Bolsonaro, AGU, fake news, toda essa ladainha. Não foi por causa disso. Não foi o episódio da Elon Musk,
não foi pauta de costumes, não foi pauta de costumes, que é também um negócio importante, não é para deixar de lado. Foi o quê? O bolso. O bolso do brasileiro. E não é porque é brasileiro, não é porque o brasileiro é dinheirista. O ser humano, ele gosta de um dinheirinho, todo mundo gosta, porque dinheirinho é acesso. Poder comprar umas bugiganga, poder comer uma pizza no final de semana. Pô, a coisa tá difícil no Brasil. Eu não sei aí, espero que pra vocês não estejam difíceis. Espero mesmo de coração, né? Não quero pior pra ninguém. Mas os relatos que eu recebo, gente que eu conheço, amigo meu, o bicho tá pegando no Brasil. Então, acho que sirva de exemplo aí tudo que está acontecendo para trazer, sabe, mais maturidade, mais evolução aí para a direita como um todo, porque não é só vencer a presidência da República. Vocês estão satisfeitos com isso? Eu acho que, na minha cabeça, né? Eu acho que talvez vocês nem saibam, mas o que vocês realmente querem é vencer a presidência da República com um cara verdadeiramente alinhado à direita, de preferência Bolsonaro recuperar os direitos políticos, nosso grande Jair, é o mito lá de novo, 22, e chegar com força suficiente para, cara, não fazer, sabe, nem pedir desculpa. É conseguir enfiar um calhamaço de gente no Congresso, na Câmara, no Senado, nas câmaras estaduais, fazer governador a rodo pelo país e conseguir realmente essa mudança que vocês esperam, que precisa de números. Então vamos olhar. O cenário é caótico de país? É, mas é por causa desse cenário caótico que a gente tem uma oportunidade gigantesca. É diante desse cenário caótico que as pessoas estão cada vez mais preocupadas e mais interessadas em ouvir quem tem alguma solução. As pessoas querem solução, tem que vender o peixe. Tem que vender o peixe, pô. Tem que chegar lá vendendo peixe. A direita tem a solução, vote nos candidatos da direita. E os candidatos da direita tem que fazer por onde também, pô. Tem que trabalhar, todo mundo trabalhar o triplo. Tem que triplicar a meta, não é duplicar não. Quem duplica é a Dilma. Continuando. Se fosse para ficar só na AGU, não era o PT, não era o petismo. Eu adorei esse comentário aqui da Sarita. Sarita é fora da curva, né? Não é aquela pessoa, sei lá, que acompanha a política uma vez por semana. A Sarita acompanha todo dia, ela abre o Twitter dela. Eu vejo sempre a Sarita lá no Twitter, sempre que aparece no vídeo. A Folha de São Paulo publica o tweet. Grupo de advogados vai acionar o Ministério Público Federal contra o Nicolas. Aí vem a Sarita. Não precisa nem abrir o texto para saber que se trata do grupo de advogados petistas prerrogativas. Aliás, a Mônica Bergamo é praticamente a porta-voz deles. Eu acho que a própria Sarita, ela, se ela um dia falasse aí com alguém publicamente, falar, cara, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu não sabia nem que era a Mônica Bergamo. E conforme a gente vai acompanhando as coisas, a gente vai aprendendo. Vai começando a prestar atenção nesses mini detalhes. Eu acho, tô todo torto hoje. Aí, ela tava certa, né? Mônica Bergamo, grupo prerrogativas. Eles alegam que Nicolas difundiu estímulos à sonegação fiscal e atuou contra a fiscalização tributária. O grupo afirma que articula com a bancada do PT um pedido de cassação do mandato que também avalia medidas na esfera criminal. Isso é o PT. Isso é o lulismo. Mas para por aí? Não, se parasse por aqui não era o PT. O PT sempre surpreende. Mas antes, você tem um prerrogativas de um lado, do outro lado você tem mais de 11 mil advogados que saem em defesa do Nicolas. Depois do prerrogativas, avaliar medidas judiciais. Aí vem na rebarba. Guilherme Boulos. Ação contra Nicolas devidamente protocolada para a PGR. Logo mais, o oficial de justiça fará o famoso toque-toque-toque. Aí o Joel Pinheiro, funcionário da Globo News, comenta. Ato puramente político. Não tem base nenhuma para ver crime no vídeo. E que vai apenas prejudicar a própria esquerda. Confirma a versão de que é autoritária e que quer acabar com o debate. O Lula está começando a unir o Brasil num consenso que o autoritário, na verdade, é o petista. Bolsonaro, quando o senhor voltar em 2027, lembre, só precisa de uma promessa de campanha.
é nomear o Aras de novo como PGR nesse Brasil. Se não for o PGR, tem que ser pro Supremo. O Vladimir Aras é parente do Aras. Não sei se é primo, mas realmente é parente. Ele compartilha a notícia da CNN, né? Boulos pede que PGR investigue Nicolas por estelionato após vídeo sobre Pix. Aí o grande Vladimir Aras diz, ó, é preciso um pouco mais de respeito pela imunidade parlamentar no Brasil, em prol de todos os campos políticos. Esta é uma prerrogativa que aproveita a cidadania. E mais uma coisa, nem tudo se resolve com cadeia e direito penal. Caro Vladimir Aras, o senhor não conhece o PT. O PT só conhece esse caminho. Cadeia e perseguição. Só. Nada além disso. Sobrinho neto de Dilma apresenta pele de fake news. Confia, né? No sobrinho da Dilma. Danilo Thomas, um cara de esquerda. PT, como sempre, criando as condições institucionais para instalação do arbítrio. Aí ele coloca ficha limpa, delação, lista tríplice, lei de terror. Tudo foi ideia do PT. Veja como vai se criando um clima onde pessoas que não são bolsonaristas começam a comentar sobre essa sanha persecutória do PT, que adora perseguir os seus adversários. Aí vê o Fabiano Lana. Sabe quem é esse jornalista? É o cara que... quando foi mês retrasado, né? Acho que foi novembro. Foi novembro a questão lá do indiciamento? Ou do Braga Neto? Acho que foi... Quase sei que foi novembro. Fabiano Lana... Deixa eu ver aqui rápido. Deixa eu ver aqui que o atrás de novembro já tá até pronto. Se não for de novembro, eu não vou procurar mais não. Só para mostrar uma matéria. Para você entender quem é o autor que é dessa nota. A capa do Atlas de novembro é essa aqui, né? Lá, vitória do Trump, mais. Mas enfim. Esta aqui mesmo. Operação Kit Preço Iniciamento. Eu acho que foi nesse mês aqui mesmo. Eu consigo achar fácil. Porque foi um tweet. Deixa eu ver aqui o indiciamento. Eu acho que foi no mês de novembro. Já tá Globo. Beleza. O consórcio à esquerda dos liberais. Deve estar aqui, viu? Será? Ah, achei. Tô falando, rapaz. Olha aqui, ó. O texto que a gente vai ver é desse cara. Entre o PT e Bolsonaro, no final das contas, o isentão tinha razão. Frente ao golpismo de Bolsonaro e as ideias destrutivas do PT na economia, a história vai mostrar que quem se horroriza com os dois lados entende os desatinos do Brasil. E esse mesmo Fabiano Lana já escreveu antes que assim, rapaz, por que Bolsonaro não foi preso ainda? Tem que prender o Bolsonaro, pô. Tem que prender o Bolsonaro, acho que foi o mês anterior. Então, é nesse naipe o cara que escreve esse texto. O cara que odeia Bolsonaro e os apoiadores de Bolsonaro, que é tudo igual a Lula, golpista e tudo mais, diz que culpar as fake news pelos erros do governo Lula é fake news. Temos uma nova fake news na praça e de teor oficial. Sustentar que o governo federal é excelente, que oferece serviços satisfatórios à população, que nos colocou novamente na rota do desenvolvimento da democracia. Ele tá falando tudo isso é fake news. Já pulou do barco do Lula. Mas a população, em sua esmagadora maioria, só não tem consciência desses magníficos fatos porque está com a sua percepção turvada pelas fake news estimuladas pelas Big Techs, como o método Zuckerberg ou o Twitter do Elon Musk, trumpistas, logo gente má. Um corolário desse tipo de pensamento autoilusório é colocar a culpa nos próprios problemas como se fosse algo de ajuste de comunicação para enfrentar essas Big Techs. Como se questões de sentimentos em relação à gestão, algo de uma complexidade e profundidade significativas, tivesse a ver sobretudo com propaganda. O resultado dessa soma de auto-enganos tem sido querer criminalizar, censurar ou mesmo perseguir politicamente quem não possui essa visão rósea da administração do Lula. Quer dizer, então, que agora a direita é alvo de perseguição. É nada. Agora não é mais justo o que está acontecendo contra a direita. Mas ele continua.
A questão da taxação do Pix e a resposta que se pretende dar essa fragorosa derrota política do governo, por meio da punição severa a quem reagiu, mesmo que seja por meio de desconfiança e insinuações, se encaixa nessa visão autoritária e enganosa dos fatos. O vídeo do deputado Nicolas Ferreira, criticando o acesso da Receita, né, tudo mais, chegou a mais de 200 milhões de views. Não devido a fake news, crimes, ou teorias da conspiração, como auxílio deliberado da Meta para aumentar a visualização, que é outra fake news, mas porque a sociedade, majoritariamente, tem percebido que o governo está obcecado em aumentar a arrecadação buscando qualquer brecha disponível. O fato tornou um prato cheio para um parlamentar oportunista e com amplo domínio do modus operandi das redes. O máximo é falar que... Não, o máximo é oportunista e com conhecimento de redes. Pô, beleza. Então não foi robô? Não foi o robô dessa vez? Não foram as fake news? Não foram os disparos em massa? Não foi o gabinete do ódio? O Lula está conseguindo mudar certos consensos. O Lula está conseguindo mudar certos consensos onde os jornalistas que odeiam a direita começam a perceber que a direita só fala o que o povo quer ouvir. Estou chocado. Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar que a gente estava sendo perseguido sem razão? Como o PT bem sabe, por ser mestre no assunto ao longo de sua trajetória, até bem recentemente, fake news sempre foi parte do debate político e que considerar versões divergentes sobre um acontecimento como fake news também faz parte da luta política. Muitas vezes, quando se quer coibir fake news, o que se pretende, na verdade, é restringir opiniões e informações que não corroborem a versão oficial das coisas. É o que estão buscando fazer quando clamam por regulamento, com regulação e controle, né? De fato, é curioso, a gente sai de 8 de janeiro de 2023, onde o consenso da época, até do próprio Fabiano Lano, é precisamos regulamentar as redes sociais, não, a direita, muito perigosa, não, meu Deus, Júnior, está em risco a democracia, para janeiro de 2025, 2 anos depois, ó, o PT, com esse papo aí de regulamentação, quer censurar todo mundo. De fato, é angustiante para um presidente que já foi unanimidade nacional em 2010 imaginar que hoje mal consegue agradar metade do eleitorado, talvez um pouco menos. O Lula não tem metade do Brasil. O Lula não é unanimidade nem na esquerda, como vocês acompanham, que a gente comenta todo dia. E que boas notícias na economia, com baixo índice de desemprego, um crescimento do PIB pouco acima de 3%, não leve à consagração popular. Pior que hoje, não é mais possível colocar a culpa nos tucanos, no Roberto Campos Neto, ou mesmo na Globo. Não, a Globo que não pode culpar, né? A Globo joga junto. A Globo joga junto. É preciso encontrar outro inimigo. Mas ao invés de jogar responsabilidade em desafetos físicos ou jurídicos, não seria melhor ter um diagnóstico mais preciso e sincero das circunstâncias? Imaginar, por exemplo, que uma parcela da sociedade, quando prospera, acredita que seja mérito próprio e não do governo de plantão, caso do segmento evangélico, que certos posicionamentos, seja na área internacional, seja na questão de valores, não encontram mais aderência no povo. O povo não aguenta mais essa ladainha do Lula, a agenda de costumes do Lula é ruim. Admitir que se fale demais para convertidos e não com aqueles que ainda veem o governo com desconfiança, será que isso também não é o erro do Lula? Que muitas vezes, até os que apoiaram o presidente Lula no segundo turno de 22, alegando querer evitar o mal maior, são gratuitamente agredidos. Pior que é, que mesmo estilo deslumbrado da primeira-dama e seu alto custo na estrutura de governo pode ser uma âncora na aprovação, que a leniência com a inflação pode ser um fator de corrosão de popularidade. Será que as falas de Lula, em geral longas, autocongratulatórias, não têm mais o poder de encantar como era antigamente, no mundo dos cortes rápidos das redes sociais? É preciso investigar tudo isso, né? Isso daqui até deixo pra gente aprender. A gente já foi governo. A direita surgiu. Essa direita que tem hoje, gente, ela nunca existiu no Brasil. Nunca existiu no Brasil um movimento que tinha uma agenda de valores no campo do costumes, que ela tinha assim, que era caro, que ela tinha que avançar. Porque o Brasil no passado era um consenso. Ninguém se preocupava com cabelo azul há 100 anos atrás. Então isso é novo. Em segundo lugar, que
essa questão também de liberdade de expressão, mas que é pauta central da direita, isso também não era um problema assim tão gritante no passado, até porque rede social nem existia, né? Então era diferente, teve aí as suas coisas também, limitação de discurso, não pode publicar esse texto, né? Os militares não deixam, mas nem se compara com o que está acontecendo hoje em dia. Então, a gente já chegou no governo, eu tô falando isso para falar o quê? Que a direita é nova. Se a gente era novo, uma criança pequena, né? Você tem que passar a mão na cabeça, ela tem o direito de errar muita coisa. Olhando para trás, eu vejo que uma coisa que a gente poderia ter feito melhor era se preocupar muitas vezes com aquele eleitor que não era convertido. E muitas vezes no governo, às vezes a direita batia em Bolsonaro, fazendo essa obra aí, Bolsonaro, essa obra aí, pô. Essa obra aí, é igual militar, fazer um monte de obra aí e deixar e tudo mais. Não, tem que fazer aqui o combate e tudo mais. E às vezes nem ferramentas para fazer o combate que as pessoas queriam existia. E não é para fazer ou só obra ou só combate. Pra gente ter um pouco mais de maturidade, entender que a gente tem que fazer ambos. Sabe? Tem que fazer ambos. Se tá faltando combate, faz o combate. Mas não é para diminuir as outras coisas. Até porque o presidente da República não depende dele. Algumas obras, algumas questões de infraestrutura também avançar, né? Por isso que você tem algo chamado ministro de infraestrutura. Óbvio que um presidente é muito importante, é a cara do governo, mas você tem um ministro, né? Então, calma. Mas dá para fazer tudo. Tinha, assim, algumas críticas que foram feitas ao governo Bolsonaro. Você olha para trás hoje, aí você fala, cara, por que a gente perdeu tempo com isso? Por que a gente perdeu tempo brigando por essa bobagem? Que no final do dia, sabe, era bobagem, não fazia nenhum sentido. Nenhum sentido. Uma coisa não elimina a outra. É o que eu falei nos inícios lá. Não é para reduzir o empenho na luta pela liberdade de expressão, justiça, tudo mais. É para trabalhar mais. Continuando, lembrar, por exemplo, que Lula venceu apenas as faixas de renda até 2 salários mínimos, o que levaria à conclusão lógica de que o maior acesso à internet, né? De que quanto maior o acesso à internet, maior rejeição ao governo. E talvez por isso, o banho que o petismo teve nas redes e qualquer que o petismo leve nas redes, né? Você teve nas redes, e qualquer tentativa de coibir o debate seria contraprodutiva. O que se vê nas redes é consequência de um estado de espírito de quem por lá frequenta, não exatamente a manipulação perversa de um algoritmo. Enfim, sem preconceitos e ideias preconcebidas, entender as razões do mau humor da população para tentar buscar a solução correta, admitir que o governo é medíocre, no sentido do termo de estar apenas na média, sem entregar realizações vistosas. Por último, mas não menos relevante, na crise do Pix, o deputado bolsonarista Nicolas, evangélico, 28 anos, passou a ter mais seguidores nas redes do que o próprio Lula com décadas de trajetória política. Melhor do que tentar caçar ou prender o rapaz, talvez o melhor é se aprofundar nas suas técnicas e meios e buscar algum aprendizado nisso, para neutralizar movimentos como o dele na política, na comunicação correta e não na polícia. Esse comentário ainda acho melhor, mais curtinho, nessa linha do Lula está unindo o Brasil. Pedro Burgos é professor de comunicação, está na academia, está lá no INSPER. A turma do consórcio seguia ele, não sei se dá, segue, mas enfim. A turma do Beautiful People do Brasil. Gera perfil verificado, antes de todo mundo poder ser verificado. O vídeo do Nicolas não é muito incrível do ponto de vista técnico ou de estilo. Realmente, não é... não, beleza, é um vídeo padrão ali. Fez uma câmera boa, etc. Não é uma produção de Hollywood. Tá lendo o roteiro, inclusive às vezes com a linguagem que não é comum dele, falando um pouco mais rápido do que deveria. A música é meio sombria, mas não tem muita imagem apelativa, e sim um monte de recorte de jornal, de boa. Há hipérboles e extrapolações que jornais não deveriam fazer, mas tá menos linguagem político, é do jogo, segue o baile. Um pouco como fala da política ageno de outro governo. Aí eu acho que ele já apelou. Acho que a esquerda é muito pior quando faz isso. Nicolas não é raivoso. Não apela à batalha cultural. Não tem memes. Não usa notícias puramente fabricadas. Tampouco é um vídeo super curto. Em outras palavras, é em certa medida o contrário da cartilha que especialistas passaram os últimos anos dizendo ser o motivo da direita ganhar as redes. Sempre achei a ideia de que a direita se comunica digitalmente melhor que a esquerda meio superestimada. E o fato deste vídeo político
ser o vídeo político mais viral do Brasil na última década e não algo mais janônico, me faz ser mais confiante dessa posição. E aí por quê? O diagnóstico. A esquerda tem trocentas pessoas plenamente capazes de fazer vídeos como aquele, com roteiros e edições até melhores. Tem gente carismática também. Acontece que há significativamente menos demanda por narrativas vindas da esquerda, especialmente porque ela agora é o governo. Não é o estilo, não é o algoritmo, não é o Zuckerberg colocando a mão na balança, não são os robôs. Tem simplesmente mais gente interessada nesse assunto. Tem mais gente indignada com o governo. Tem bastante gente que não está satisfeita com a atual barganha, impostos, serviços, mesmo que isso a torne sonegadora. As pessoas gostam porque elas se sentem representadas. Ponto. Essa é a direita no Brasil. Ela está onde está por se comunicar com o povo, em expressar o interesse da nação. Quantos anos levou para chegarem nessa conclusão? Não é mais os robôs. Não é mais o gabinete do ódio. Se quiser recuperar relevância no debate fora das instituições que já domina, como imprensa e academia, a esquerda deveria parar de passar tanto tempo tentando controlar a oferta, ou seja, denunciando, censurando, processando, perseguindo, e tentar entender a demanda, o que é que o povo quer. E se não tiver uma resposta para esses anseios, não vai ter regulação das redes que vai resolver. O buraco é mais embaixo. Aí agora o Estadão, enquanto ente, no seu editorial, esse daqui é muito curioso. Pelos termos utilizados, eu nunca vi isso antes. E vocês já vão entender por quê. Lula já não governa, é governado. Lula deu inacreditável demonstração de covardia. E Lula chamou de covarde ao revogar a normativa da Receita, né? Voltando atrás da decisão correta, apenas porque foi criticado de torcida nas redes. Já não usa fake news, né? Inventaram mentira. Não, de torcida, um termo leve. Se acreditava que a medida em questão era boa, como de fato era, o governo deveria tê-la bancado. Ao ceder facilmente à pressão das redes, Lula mostrou-se incapaz de defender até mesmo suas decisões mais comezinhas, como era o caso desta. Isto é, Lula deu claros sinais de que já não governa, ao contrário, é governado. Mas continua. Esse parágrafo é o segundo parágrafo. Eu falei, peraí, o que é que está acontecendo nesse país? Eu não acho que o Estadão já gosta do Nicolas. Não gosta do Nicolas. Amanhã o Estadão tá batendo o Nicolas, na primeira oportunidade. Mas a situação pro Lula tá tão ruim que na hora de comentar sobre o tema, esse editorial até o fim não vai fazer nenhum tipo de comparativo. Não, mas o Lula tá fazendo aqui e os bolsonaristas não deveriam ter nenhum direito de falar nada, porque Bolsonaro foi um responsável fiscal. Aí pegam as coisas distorcidas pra jogar pra torcida, que teve lá o caso dos pregatórios, não, porque igual Nando Moura, não, porque na campanha Bolsonaro lavou a jega pra se reeleger. É todo aquele papo de maluco. Não tem isso. Não tem nenhuma comparação com o Bolsonaro para falar que Bolsonaro não tem o direito de reclamar. E olha como é que o Nicolas é apresentado para alguém que não conhece, que acho que todo mundo conhece. E note-se, o veteraníssimo Lula não está sendo governado apenas pelas raposas felpudas do Centrão, mas também por um rapaz de 28 anos, mal entrado na política. O rapaz em questão é, veja, o deputado oposicionista. Não é o deputado da extrema-direita? Não é o deputado bolsonarista? Não é o deputado ultraconservador? Ultraliberal? Eu leio o jornal todo santo dia. Tem tempo que eu não vejo o Estadão Especial usando esses termos, né? Ultraconservador, ultraliberal, que a gente tanto fazia piada. E eu acho que isso não é aleatório. Não é aleatório. Porque esse clima, você tá vendo, aqui no Estadão, é Joel Pinheiro, é Vladimir Aras, é o jornalista do Estadão, é a Juliana Dalpiva, a Renata Lopretti da Globo também fez um vídeo falando que as coisas não são bem assim. O Igor Gadelha também estava reclamando, o Samuel Pancha reclamando. Aí você vê as próprias pessoas da esquerda, a gente mostrou um Tio Conde, nosso companheiro Gael Fato, companheiro João Emanuel, companheiro Ruizão. Você vê que a coisa tá ficando meio feia. E eu não vou nem olhar
os Estados Unidos. Porque se olhar para lá, aí você realmente vê que a coisa tá mudando, né? O Zuzu já virou de direita. A Amazon, idem, né? O Bezos. Agora até a Google tá ajudando, né? Eu gostei dessa da Google colar junto. A Google já deu uma banana pra União Europeia no dia de ontem. Não vou seguir essa meio que vocês estão querendo, não. Aí, velho, não. O deputado oposicionista que gravou um vídeo singelo no qual levantou dúvidas sobre as verdadeiras intenções do governo. Os termos utilizados. Sinal dos tempos. Se eu não estou enganado, o Estadão defendeu punição ao Nicolas por alguma coisa ali no período pré ou pós-dia 8, que acho que o Nicolas fez alguma coisa, teve as contas banidas, o Estadão estava nesse barquinho aí. Agora já é deputado oposicionista. Quem não te conhece, que te compre. Se eu discutisse a intenção do referido deputado era suscitar questões legítimas ou explorar politicamente o receio dos pequenos empreendedores de terem sua modesta renda mordida pelo fisco. O fato é que o vídeo teve mais de 200 milhões de visualizações e o espírito de sua mensagem chegou com força ao mundo real. É muito provável que o parlamentar tenha gastado em seu vídeo apenas uma ínfima fração do dinheiro que o governo despendeu para contra-atacar a boataria e, no entanto, foi infinitas vezes mais bem sucedido. E isso aconteceu porque ninguém mais acredita no governo. Essa frase está sendo dita em nome do jornal Estado de São Paulo. Ninguém mais acredita no governo. Tá generalizando. Ninguém mais acredita no governo. Amigo, um texto desse em janeiro de 2025, que olha que nem teve ainda a disputa pela presidência da Câmara e do Senado, mas bora ver, né? Pra onde é que vai o governo Lula? Alckmin aí deve estar se aquecendo. Já faz algum tempo que Lula parece ter se dado conta disso, a ponto de, recentemente, entregar a SECOM a um profissional do marketing, mas talvez fosse o caso de contratar um ilusionista. Diante do desafio colossal de recuperar a confiança dos brasileiros em Lula, né, o ministro marqueteiro já avisou que tocará adiante uma licitação de quase 200 milhões para turbinar nas redes sociais governistas. Debalde. Será jogar dinheiro no lixo, porque a julgar pelo episódio da normativa da Receita, os brasileiros já se convenceram de que o único propósito do governo Lula é arrancar o suado dinheiro dos contribuintes para aumentar a capacidade do Estado de lhes atrapalhar a vida. Cara, olha a emoção que o Estadão vai colocando. Não poderia colocar, não. As pessoas chegaram à conclusão que o governo Lula está num processo em busca de arrecadação para tentar fechar as contas e encontrar o superávit. Poderia falar assim em termos mais, sabe? Não, arrancar o suado. É pro cara ler, porque são palavras que vem imagem na cabeça. Não, suor, cara, nossa, eu trabalhei com sua miséria, o Lula vai tomar o que é meu! Lula! Fazer gracinhas nas redes sociais a título de confrontar o que o governo chama de fake news não vai resolver o problema de fundo do governo. Se quisesse mesmo contestar o discurso da oposição, não é da extrema-direita, não é da extrema-direita, bastaria ao governo encaminhar medidas que sinalizassem uma genuína vontade de conter os gastos públicos, de modo a demonstrar aos cidadãos ressabiados que há compromisso de reduzir a pesadíssima carga tributária. O Haddad e a Tebet até tentam, mas foram atropelados pelos imperativos leitores do lulopetismo. Os caras estão rifando o Lula. Rifaram o Lula. O governo, no entanto, prefere continuar a passar vergonha. Não só revogou a normativa da Receita de maneira atabalhoada, como editou a medida provisória para garantir que o Pix não será taxado. Algo que já está estabelecido na legislação sobre esse meio de pagamento. Ou seja, Lula assinou a medida provisória apenas para dar satisfação ao burburinho das redes sociais. Assim parece claro que Lula, outrora demiurgo, está a reboque dos acontecimentos e se limita a reagir a eles de maneira confusa e desorganizada. E tudo isso acontece por quê? Por que acontece? Esse é o encerramento. E acontece como está cada vez mais claro. Lula não tem projeto para o país. Quando eu falo para vocês, precisamos discutir um projeto de país, um projeto de nação, pra gente chegar lá e saber o que vai fazer. Porque a gente vai voltar. Pra mim é uma coisa assim, eu não consigo ver o cenário. 1º de janeiro de 27 é nós lá, quem sabe, né? Lá em Brasília, celebrando, lá um abraço aí no Bolsonaro. Fala, ó, tá vendo aí? Tá vendo aí que valeu a pena no final do dia?
Tem que ter um projeto de país, pô. E o Lula não tem, né? O Lula voltou pra quê? Pelo ego? Pra sentir o bambambam? Pra luxar nas custas dos brasileiros? Aí, comentário na rede social, né? Direita, por mais triste que seja, a maior força opositora que ainda permanece viva é o bolsonarismo, né? Um cara de direita chateado. Porque, infelizmente, Bolsonaro ainda é a maior força na direita, né? É a postagem aqui da esquerda, né? Os extremos se alimentam mutuamente, ele faz parte desse processo. Por mais triste que seja, a maior força opositora que ainda permanece viva é o bolsonarismo. Infelizmente, o Brasil ainda deve ficar por muito tempo nessa dicotomia burra. Coitado. E a turma da esquerda tá assim, ó. Pode desencadear? Esse trem já saiu, amigo. Bolsonaro só não volta porque tá inelegível. Se a direita botar a Damares de candidata, ela ganha. Acho que nem a própria direita imaginou que esse governo ia ser tão ruim. Esse cara de esquerda. O Bolsonaro de ministro da Fazenda não faria o estrago do Haddad. Pior que é verdade, o Bolsonaro é uma mula em economia, ele sabe disso. Ele colocaria alguém que realmente entende o que tá fazendo para trabalhar de verdade, enquanto ele fala porcaria por aí. E mesmo assim teria um resultado melhor que o Haddad. Pode ficar tranquilo. Lula tá fazendo tudo o que ele pode para garantir que a extrema-direita ganhe em 2026. Irmão, não tem Deus que faça a direita perder em 26. O governo Lula tá trabalhando duro todo dia para garantir isso. Já era. A porcaria do governo tá no fim e você tá nesse papo de ser ou não ser momento de falar a verdade. Falar a verdade, né? O barco já está afundando, amigo. Esse governo é péssimo e não consegue se comunicar com o povo. O inimigo já está na porta, só esperando para assumir. Vai pintando um clima gostoso. Vai se construindo um clima saudável nesse país. Ai, que gostosinho, né? Ouvir essas lindas palavras vindo dos nossos amigos petistas. Esse aqui é o YouTube, é grande até, normose. Como perder tudo. Seja eleito, se eleja pela centro-esquerda, fique refém do centrão, negocie só e apenas com a direita, o lasque-se, né, ligue o F para todas as diferentes esquerdas, abandone a comunicação, volte em 2026 pedindo a união contra a direita. Estão jogando a toalha. Estão jogando a toalha. A turma da esquerda não tá aguentando mais o painho. E o painho não joga sozinho, né? O painho joga com a Globo. Tem umas coisinhas que não tinha como não comentar hoje também da Globo. Essa postagem aqui do Cássio Zoglo é humorista, né? Faz humor sem papas na língua. Antigamente, alguns boicotavam a Globo por moralismo e fundamentalismo religioso. Hoje, desde que virou porta-voz do sistema corrupto e autoritário, boicotar a Globo virou uma questão de amor próprio. Falando sobre boicote, notícias pra animar, gente. O Big Brother teve recorde negativo de audiência. E a Tsui colocou aqui uma tabela, né? O primeiro tinha 49 pontos no Ibope. 46, 45, 43, 2, 37, vários, 34, 33, 31, 30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 22 e esse 17. 17. Quase um terço exato do primeiro, né? Não sei se teria que ser 51. Mas foi 49. É Deus no comando, Deus no comando. Esse lixo um dia vai falir. É um processo aí pro Brasil se libertar. E aí, só pra mostrar uma coisa que aconteceu recentemente na Globo, que envolve até 8 de janeiro, o pai do Lira veio a óbito. Ele já tava doente. Aí, veja a Medusa Neri. Esse vídeo dela é do dia 8 de janeiro. Tem uma versão de que o Palácio chamou muito em cima da hora e as pessoas já tinham feito as suas programações. A maior falta que eu sinto é do presidente da Câmara. Ok, eu entendo, ele está passando por um período difícil, o pai está doente, está se recuperando de uma doença, mas ainda assim nada impediria que ele desse uma chegadinha a Brasília e participasse desse ato. Nada impediria que ele fosse lá. O pai dele faleceu, Natuza. Isso é a Globo, sabe? Isso é a Globo. Isso é a Globo. Isso é a Globo.
Não tem nenhuma compaixão pelo ser humano. Renato Zanelli é só lacrar por lacrar para ajudar o Lula. Tem um caso também que não tem como não comentar, rapidinho. Ontem, esse lindo escritor, foi notícia, né? O ministro, aquele, manda recolher livro de Ricardo Lísias sobre Eduardo Cunha. 2023. Por mim, esse bando de bagual que foi a Brasília, noite de janeiro, quebrar tudo, pode pegar 17 anos de cadeia. Chegou na tua vez, né, pai? Pra quem acha que precisa do cagolpista, blá blá blá, não se trata de gente que precisa de esclarecimento, é istas, né? NZista lá do bigode, como bem ensinou, aliás, o ministro. Aí 2 anos aí, em 2021, o inquérito do ministro está funcionando. Tá mesmo. Estou gostando muito da fala do ministro. O ministro trabalhando bem, hein? Trabalhando bem demais. Aí, essa fala aqui é bem icônica. Ele se pronunciou ontem, né? Lamento a censura, não vou aceitar. Mesmo cidadão, em janeiro de 23, não existe o menor risco à liberdade de expressão e de criação artística no Brasil. Eu continuo o tempo inteiro ganhando todas as ações com os meus livros. O que não se pode permitir é incitação à violência e atos contra a democracia disfarçados de opinião. Seu criminoso... Você é criminoso? Você é criminoso, Ricardo. Porque você agora, né? Então não reclame de censura. A roda da fortuna girou, né, campeão? Quando é contra os bolsonaristas, valia. Agora não é mais contra os bolsonaristas, agora é censura. E o livrinho dele, saiu pela editora Record, ou Record, sei lá como é que se diz, que é lá do Andreasa, tá na frente. Aí Henrique Soldani lembra, né? Andreasa, que trabalhou na editora Record e ficou em silêncio quando o novo editor não renovou os famosos livros do Olavo, acabou de ter um livro censurado. E tá ali, ó. O ministro me censurou numa ação que censura livro. Entre os condenados na ação está Carlos Andreasa, que foi editor do livro na Record à época da publicação. Em sua atuação na imprensa, Andreasa tem sido um crítico. Um baita crítico, né? Enfim, por posicionamento antidemocrático, Olavo não tem contrato renovado. Por isso, gente, a gente tem que defender o certo. Porque no dia que a coisa esquenta, a gente pode cobrar. A gente não foi um cara de banana, sabe? E aí, sabe? Não foi com essa cara de hipócrita, de oportunista. Defender o certo, independente de qualquer coisa. Temos que continuar desse jeito. Mas vamos falar dele. Jair Messias Bolsonaro. Por um momento eu fiquei meio triste. Não vai dar falar de Bolsonaro hoje. Deu umas 3 olhadas aqui pro relógio, mas vai dar. Quando eu vi ele 47 minutos, eu falei, não, tem tempo. Tem tempo. E eu queria comentar, porque tem uma coisa que eu adoro no Brasil. Tem até um gesto. É vapo nele. Análise da PGR não surpreende. Técnica. 100% técnica. Eu adoro o Brasil. Tudo no Brasil é técnico. Todas as decisões brasileiras são técnicas. Inquestionável. 100% técnica. Vamos falar dessa super decisão técnica. Isso foi da PGR. Se a da PGR é técnica, a outra eu nem ouso comentar da outra. Bolsonaro não comprovou o convite. O mundo está noticiando, mas ele não conseguiu comprovar. Maldito Bolsonaro. Burro. O problema é Bolsonaro. Você é burro, Bolsonaro. Como é que você não conseguiu, Bolsonaro, comprovar, Bolsonaro? Com todas as notícias, Bolsonaro. Como? Você não sabe da técnica, Bolsonaro. Você é quê? Bolsonaro, se jogar futebol, é zagueiro. Não tem técnica. Não é o meio de campo. Não é o camisa 10. Bolsonaro, cadê a técnica, Bolsonaro? Cadê a técnica? Técnico. 100% técnico. Aqui tá a decisão. Frustrada a consumação do golpe de Estado, né? Beleza, agentes. Identificou-se que diversos investigaram passaram a sair do país sobre as mais variadas justificativas. Férias, descanso, como no caso de Bolsonaro.
do Anderson Torres. Outros investigados viajaram para missões no exterior, como é o caso do coronel Bernardo Romão Corrêa Neto, designado em 30 de dezembro para a missão em Washington, até junho de 2025. Alguns investigados não mais regressaram ao Brasil desde então. Se você não voltou, você está foragido, como é o caso de Felipe Martins. Aqui, é porque eu não vou fazer esse vídeo. Aqui eu tinha que fazer um corte pro vídeo do Chapolin. Naquela vez que o Chapolin vai pro espaço. Que ele pega o telefone e fala, não consigo regressar, não consigo regressar. Eu não consigo, cadê? O Felipe Martins ainda não voltou, ele sumiu. Que viajou a bordo do avião presidencial em 30 de dezembro de 22, com destino a Orlando, sem realizar o procedimento de saída com o passaporte. Ele não voltou. Então, quem foi preso foi um sósia. É o clone. Felipe Martins tem um clone dele. É incrível. Decisão técnica. 100% técnica, irmão. Técnico. Esse Jair Bolsonaro, viu? Tu é burro, viu, Jair? Como é que tu não conseguiu provar, Jair, que tu tinha um convite? Tu perdeu na técnica, Bolsonaro. Ai. Como manter a sanidade nesse país, viu? Ai. Aí eu já escrevi um tweet sobre o assunto. A declaração do gabinete do presidente Jair Bolsonaro. A decisão de hoje é uma grave decepção. Não apenas para Bolsonaro, mas para os milhões de brasileiros que ele representa e para a duradoura amizade entre o Brasil e os Estados Unidos. O convite de Trump a Bolsonaro simboliza os profundos laços entre duas das maiores democracias das Américas. A decisão de impedir Bolsonaro de participar deste evento tão importante diminui a posição do Brasil no cenário global e envia uma mensagem preocupante sobre o estado da democracia e da justiça em nosso país. Essa decisão é mais um exemplo do contínuo uso de lawfare, ativismo judicial contra Bolsonaro, uso sistemático da justiça para neutralizá-lo como adversário político nos tribunais para não enfrentá-lo nas urnas. Essas ações não têm a ver com justiça ou com prevenção de risco de fuga. Elas têm a ver com medo da popularidade de Bolsonaro, que lidera as pesquisas para as eleições de 26. Pior que lidera, né? Só para nas pesquisas. Medo de seu amplo apoio entre os brasileiros de todas as classes sociais e regiões do país, e medo do que ele representa. O governo Dilma claramente aprendeu com os erros nos Estados Unidos, onde o sistema de justiça foi instrumentalizado para ganhos políticos, mas lá eles não agiram rápido o suficiente para destruir o Trump, e ele superou esse ativismo judicial. Eu também superarei. Esta decisão também representa uma oportunidade perdida de fortalecer a relação entre os Estados Unidos e o Brasil em um momento crítico. O presidente Trump enfatizou a unidade global contra o lawfare e governos instrumentalizados para atacar opositores políticos, convidando líderes de todo o mundo para sua posse. Impedir Bolsonaro de comparecer enfraquece os laços diplomáticos e econômicos entre nossos países e afasta ainda mais o Brasil de um alinhamento com o mundo livre. Isso não é sobre um homem ou uma decisão. Não é sobre direita ou esquerda, é sobre o futuro da democracia no Brasil. Se o sistema de justiça pode tirar os direitos de um ex-presidente que representa milhões de brasileiros, ele pode fazer o mesmo com qualquer um. O povo brasileiro merece algo melhor do que decisões que minam os próprios princípios de justiça e democracia que se pretende defender. A luta pela democracia, liberdade e pelo direito do povo brasileiro de escolher seus líderes continuará. Lawfare não vai prevalecer. Tem mais 2 parágrafos ali no meio que o pessoal também faz umas críticas, coisa. Mas aqui eu acho que o principalzão tá colocado. É um negócio, gente, que eu não consigo entender. O Fernando Gabeira, de esquerda, lá na Globo News, falou: cara, não faz sentido falar que Bolsonaro ia fugir. E se Bolsonaro fugisse, quem disse é o Gabeira. Tá acabado. O Bolsonaro demonstra constantemente que não quer sair da política. Se Bolsonaro fugisse, acabou a carreira política dele. Ia ficar lá o fujão, o Gabeira tá certo. Mas, pô, vai dar o passaporte do cara, bicho. Bobagem, sabe? Bobagem isso daí, bobagem. Aí
comitê da maioria, né? Que tá na mão dos republicanos. Perfil cinza, perfil oficial. Jair Bolsonaro é um amigo da América, é um patriota. Ele deveria ter permissão para comparecer à posse do Trump. O pessoal tá querendo confusão, viu? Mas não. Eu queria ver o Brasil avançar, ter paz. Mas todo mundo aí, ninguém quer dar o braço a torcer. Aí depois vai ser aquela gritaria. Mas tá ali, ó. O Supremo negou um pedido de Bolsonaro para restituir temporariamente seu passaporte para que pudesse viajar para a posse do Trump. E era só, sabe, temporariamente, pô. Me dá eu vou e volto. Ai, ai, ai. Enfim. Só pra encerrar aqui que tá com o Guga Chakra, com essa cara feia dele. Ele fez um comentário. Não vou dar play no vídeo, não, mas ele tá falando o seguinte: falou, ó, não é normal, não, viu? Não é normal, não, o presidente chamar assim, sabe, outros líderes. Ele fala assim, normalmente assim, é uma posse mais fechada. É um negócio realmente focado mais nos americanos. O fato de Trump escolher algumas pessoas assim específico, não, cara, vem, cola aqui, chega junto, demonstra aí uma mudança na forma como Trump deve lidar com essas questões diplomáticas ao redor do mundo. Talvez ele realmente consiga entender, né, que, enfim. Aí, comentou isso aqui também rapidamente. 2 fotos, 2017, 2025. Menino novo, inocente, nunca tinha pecado, e agora voltou. Olhar. E aí, qual é que vai ser, hein? Não vou ficar fazendo nenhuma previsão nem nada. O que eu sei é que alguma confusão nesse mundo vai ter. Alguma mudança já aconteceu, é só olhar as redes sociais como um todo, e o chororô, e os reposicionamentos que estão acontecendo. O que nos espera, eu não faço a mínima ideia. O que eu sei é que possivelmente a gente vai acompanhar juntos, porque eu não pretendo parar de acompanhar, eu acho que vocês também não. E que a gente tem um 2025, né, bem emocionante, em especial com boas notícias. Mas é isso. Tinha mais umas coisas pra comentar, até do Jair também. Mas o que eu queria conversar pra você é a saída de Bolsonaro, o passaporte, a decisão técnica. Tudo como tudo no Brasil, tudo técnico. Aproveitar de bom tamanho. Vou mandar o vídeo da Dalpiva falando, né? Não, o objetivo é talvez fosse malha fina mesmo, né? Meter o povo na malha fina. E o vídeo da Natuzaneri, fazendo um pouco aí caso da doença do pai do Lira, mandar no Telegram. E se ganhar um trabalhinho, quiser dar mais, já sabe, né? Passamos no canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição, tem o Atlas Brasileiro, já está disponível, de novembro, 11/12, 23 Atlas publicados. Estamos indo para metade agora, dezembro. Por hoje é isso. Lembre daquela coisa. Uma coisa só para avisar. Com certeza, sem nenhuma sombra de dúvidas, teremos na sequência, assim, principalmente 2, 3 das 6 histórias. A priori, acho que vai ser na sequência. A não ser que tenha alguma notícia muito absurda, assim, algum evento muito absurdo. Eu falo, pô, peraí, não. Hoje eu volto com a programação normal e coisa. Mas o que eu tô falando pra vocês, que eu tô me debruçando, que tá aparecendo coisa, tá aparecendo, e vai sair porque é coisa, é porque realmente é coisa. Eu acho que só o primeiro episódio, ele deve dar mais de 1h20. Isso de informação pra colocar, pra provar alguns pontos. E o primeiro episódio, a gente termina esse primeiro episódio falando de Bolsonaro, que tem que ser aquele episódio clickbait. Pra falar, ó, irmão, Bolsonaro foi alvo de um golpe, tá aqui, ó. Tá documentado agora. Briga com os documentos oficiais. Vai, se rasga aí, se joga no chão. Tá aqui, ó. Tá aqui. Vamos ver agora quem reclama aí. A esquerda é golpe. Vamos ver aqui. Você não fala de golpe? Vamos ver o que aconteceu com o Bolsonaro. A gente já fala sobre isso. A gente sai nos anos 60, faz uma coisa até ali. Documentos. O segundo, eu acho que vai falar de determinadas coisas. Vai ter, acho que serão 3. A não ser que tenha muita coisa, porque ainda tem 2 frentes que eu tenho que ler. E um livro que eu ainda nem comecei a ler. Então, lendo isso daí, talvez vire 4. A priori, acho que serão 3 com certeza, porque eu já olhei só do material que já tá pronto, eu sei que em 2 não cabe. Vai ter que ter um terceiro. Então, em TD serão 3 dias seguidos. 1, 2, 3, pá. E aí, a não ser que tenha uma coisa. Enfim, mas se eu conseguir terminar até semana que vem, porque eu tô tentando fazer, né? Tenho Atlas para revisar, tem todo dia vídeo para fazer, ainda tenho família, sim, ainda tenho família. Vejo com frequência? Não.
Vejo na hora de dormir, mas vejo. Enfim, tentar adiantar, porque eu também quero terminar isso pra poder falar aqui, ó. Eu quero contar essa história pra vocês. É isso aí, só velocidade de aviso. O tá andando. Tem um que já tá 100% pronto, assim, todo formatado. É só apertar o botão, gravar e botar no ar. Eu não gravei, né? Mas tá todo pronto, todo material e organizado. Início, meio e fim. Volta amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.